Boa tarde, turma do nono ano. Hoje a aula vai ser sobre literatura, né? E a gente, dentro da literatura, a gente vai falar sobre classicismo, né? Que surgiu na Europa durante o século XV até o século XVI, certo? Em seguida eu vou deixar um vídeo para vocês, um vídeo para vocês fazerem uma reflexão, certo? Vocês vão assistir o vídeo, ok? E depois você passa para mim qual foi a mensagem que o vídeo deixou para vocês, ok? Certo? Essa mensagem você vai passar como uma produção de texto, certo? E envia para mim, ok? Então fiquem assistindo o vídeo aí, daqui a pouco a gente volta com o classicismo. O que é classicismo? Pois bem, gente, classicismo é o nome dado ao estilo literário que surgiu na época do Renascimento. Surgiu na Europa no século XV, né, ao século XVI. As produções literárias que registravam fatos reais são chamadas de literatura de informação. Por que literatura de informação? Porque ali informava todos os eventos que estavam acontecendo na Europa. Tudo que estava acontecendo informava. Desde que a literatura da informação veio para o Brasil também. Então, tudo aquilo que informa, são chamados de literatura de informação. Ok? Pronto. Nesse tempo foi um momento, né, de grandes transformações, né, culturais, políticas, grandes transformações culturais, políticas, econômicas e culturais. Momento em que a arte expressava novos conceitos na visão de mundo. Nesse tempo aí, gente, houve o tempo da crise da igreja, ok? Foi em que a época em que estava acontecendo a reforma protestante, que foi liderada por Lutero. Nesta época, gente, aconteceram muitas coisas na Europa, ok? Houve a crise da igreja, era a época da reforma protestante, foi liderada por Lutero. A ciência passou a questionar os dogmas da igreja, né? No humanismo, a religião não deixou de ser importante, mas o homem passou a se preocupar com si próprio, né, gente? Valorizando a sua vida aqui na Terra.
ok? No antropocentrismo, o homem que passava a ser evidenciado e não mais Deus, ok? Quer dizer que no antropocentrismo o homem era o centro do universo. Nesse contexto histórico e cultural, houve também a expansão marítima, ok? As grandes navegações, ok? O homem foi além dos limites da sua terra. Ali eles começaram a conhecer outros continentes, certo? Fazendo suas viagens marítimas, né? Houve também o mercantilismo, né? O mercantilismo foi um crescimento do comércio e das cidades, ok? Teve a invenção da imprensa. A invenção da imprensa contribuiu muito para a divulgação das obras de vários autores gregos e latinos durante... para vocês as principais características do classicismo, pessoal. Veja bem, o resgate dos elementos artísticos da cultura greco-romana, retomada da mitologia, idealismo. Como idealismo? No idealismo, a busca pela perfeição estética e pelo amor platônico e elevado. Este fazia parte do idealismo. O universalismo. Como universalismo? O que é o universalismo? No universalismo, gente, os assuntos pessoais foram deixados de lado, né? E as preocupações passaram a ser universais, né? E isso, né, foram a coisa mais que tinha privilégios, né? Ok? Digamos assim, né? O privilégio aí eram as preocupações universais. Houve também o predomínio da razão, né? A expressão dos sentimentos era controlada pela razão. Ninguém deixava o sentimento controlar a razão, mas sim a razão controlar o sentimento, ok? A razão era quem comandava. Teve a busca pela perfeição das formas, né? A parte métrica dos poemas, a rima, a correção gramatical, né? Tudo isso passa a ser motivo de atenção e preocupação no tempo dessa escola literária aqui, o classicismo, gente, ok? Ali ele ficava preocupado pelos versos, né? Como é que era a rima, que tipo de rima era, certo? Era rima pobre, rima rica, correção gramatical, se preocupando pela gramática, a colocação. Pessoal, eu vou mostrar para vocês algumas obras, né, de grandes pintores, né, e suas características da literatura classicista. Nesta imagem a gente vê a obra de Andrea Mantegna, que é o Parnaso, né, uma obra de 1497. Leonardo da Vinci apresenta nesta obra o Homem Vitruviano. É uma obra de 1492. Nesta obra, o classicismo se associa a esta pintura pelas características antropocentrismo, né, que é o homem no centro do universo, a perfeição das formas, todas as medidas são proporcionais, e o idealismo, a busca pela perfeição estética. Uma obra de Michelangelo, né, que é a Criação de Adão, uma obra de 1511. Aqui o aspecto do classicismo que pode ser associado a esta pintura é o humanismo. O homem passou a acreditar em si mesmo para as mudanças, valorizando sua vida terrena, o que sugere a questão: Deus criou o homem ou o homem criou Deus? Alexandre Gabanel traz nesta obra O Nascimento da Vênus, uma obra de 1863. Aqui, o classicismo associa-se a esta obra através dos seguintes aspectos: mitologia e paganismo, que é a crença em deuses, não aceitos pela igreja, e também o idealismo do belo, do bem, da verdade e do amor, a busca pela perfeição estética. Agora vocês vão conhecer os principais autores e obras, ok? Vamos falar sobre Luís Vaz de Camões, um dos maiores nomes da literatura universal e certamente o maior nome da literatura portuguesa. Escreveu poesias líricas e épicas, ok? E peças teatrais, porém sua obra mais conhecida e consagrada é a epopeia Os Lusíadas, ok? A epopeia, gente, é um feito heróico, ok? E aí eles escreviam e daí dava-se o nome de epopeia. Os Lusíadas, né, foi considerado uma obra-prima. Essa obra é dividida em 10 partes, né?
que é cantos com 8.816 versos distribuídos em 1.120 estrofes, e narra a viagem de Vasco da Gama às Índias, enfatizando alguns momentos importantes das Lusíadas de Luiz Vaz de Camões. Okay? É uma epopeia, uma obra mais conhecida do escritor português. Luiz Vaz de Camões, que tem como assunto principal a viagem marítima de Vasco da Gama às Índias, né? Ele narra o caminho para a descoberta das Índias. O poema fala sobre as grandes e perigosas navegações, exatamente exaltando o heroísmo do homem ao se lançar em águas desconhecidas, a descoberta de novas terras, povos e culturas, o Império Português no Oriente, os reis e heróis de Portugal, sendo, portanto, considerado como literatura de informação. Em paralelo, desenvolve-se também uma história. Mitológica, envolvendo lutas entre os deuses, entre outros escritores, né? Vocês vão conhecer também Francisco Sá de Miranda, é de 1495 a 1558. Ele introduziu em Portugal novos conceitos de arte renascentista e uma nova forma poética, né? Que foi a questão da medida nova, versos decassílabos e soneto. Também você vai conhecer também Bernardino Ribeiro, né? Ele é de 1482 a 1552, ok? Em 1554, 2 anos de Bernardino, as suas obras, o romance ao longo, éclogas e algumas, né? Após o falecimento, Ribeiro publicava-se novela Menina e Moça de uma Ribeira, as 5 poesias. Outro também que vocês irão conhecer é Antônio Ferreira, de 1528 a 1569, com sua tragédia A Casta, em 1587. O classicismo terminou em 1580, quando houve a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, a passagem de Portugal ao domínio espanhol e também a morte de Luiz Vaz de Camões. No Brasil, esse período literário ficou conhecido como quinhentismo, certo? Veja bem, na Espanha, Miguel de Cervantes, ele foi de 1547 a 1616, ele deixou uma obra chamada Dom Quixote, certo? Foi de 1605, é uma obra muito conhecida. Também destacam-se também os humanistas italianos, né? Talvez eu tenha falado lá a literatura humanista, que é Dante Alighieri, né? Que é de 1265 a 1321, né? Com sua obra mais popular, A Divina Comédia, que foi lançada em 1555. Francesco Petrarca, né? Que é de 1304 a 1374, né? Que foi o pai do humanismo e inventor do soneto. Giovanni Boccaccio, que é de 1303 a 1375, com a sua obra magna, Decamerão, okay? Que é de 1348 e 1353, certo? Esses aí foram humanistas italianos, okay? Como são as escolas que estão relacionadas, né? Humanismo, classicismo, ok? Estão aí alguns autores aí para vocês conhecerem, algumas obras. Vale a pena vocês ler um pouco de A Divina Comédia, uma obra bem conhecida de Dante Alighieri. Acho que você já deve ter lido Dom Quixote, né? Que é de Miguel de Cervantes. Que agora Os Lusíadas é uma obra prima, uma obra que foi uma epopeia, né? Feita por Luiz Vaz de Camões, que é popularmente conhecido como Camões, certo? Uma obra grande, e quem gosta de mitologia grega, aproveita aí para ler essa obra aí, que é de muito aproveito, ok? Certo? Pessoal, a gente está chegando ao fim de mais uma videoaula, ok? Fiquem com Deus, um forte abraço, e vejo vocês
a partir das 16 horas no Zoom, ok?